Você está escutando o Cealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Luísa Rocha, jornalista do Ceali, e no Cealicast de hoje a gente vai conversar com a professora Patrícia Barros, do Centro Pedagógico da UFMG, sobre a representatividade negra no currículo da alfabetização, partindo aí da literatura infantil. Seja muito bem-vinda, professora Patrícia, se apresente para a gente, por favor. Olá, Luísa, olá, ouvintes. Meu nome é Patrícia Barros, eu sou professora do Centro Pedagógico, que é o colégio de aplicação da UFMG. Eu atuo no primeiro ciclo de formação humana, junto ao processo de alfabetização de crianças. Desde o ano de 2015, eu desenvolvo o projeto de literatura e de alfabetização denominado Áfricas e Eu, que aborda, a questão da temática étnico-racial no currículo da educação básica. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre como que a literatura pode contribuir para o desenvolvimento da autoestima, do senso de pertencimento, a construção da identidade de estudantes negros desde a infância. Bom, o contato com textos literários que apresentam personagens em diferentes contextos, a existência de diferentes corpos, de diferentes traços físicos, além daqueles que são impostos por uma normatividade baseado em aspectos europeus, a presença de escritores, de escritoras oriundas de diferentes contextos socioeconômicos e culturais contribui para que haja uma visão mais ampliada de mundo. Contato com uma literatura diversificada do ponto de vista étnico-racial permite ler esse mundo na qual nós estamos inseridos, permite ler a nossa realidade, permite ler o outro, permite ler sobre o outro, e isso tem uma importância fundamental para além da formação leitora, que é muito valorizado no ambiente escolar, mas tem um aspecto fundamental que é da formação humana, da humanização dos sujeitos, da constituição da identidade. Sobretudo no Brasil, a constituição da identidade é algo muito complexo. A Neuza Santos Souza, ela diz que a identidade negra do Brasil ela é uma construção. Não se nasce negro, torna-se negro. Sobretudo pessoas negras não retintas, como é o meu caso, por exemplo. Então, trabalhar o protagonismo negro dentro dos livros literários que são utilizados na rotina é fundamental. Isso porque a nossa sociedade ela possui uma diversidade cultural que deve ser, para além de percebida, deve ser respeitada e valorizada, dentro de todas as esferas sociais, mas predominantemente dentro do espaço escolar, que é um espaço formativo por excelência. Isso é importante da gente pensar que uma das formas mais sofisticadas do racismo é a homogeneidade. É o discurso de que todas as pessoas são iguais. Há uma igualdade do ponto de vista legal, do ponto de vista do direito, mas nós nos constituímos pela diferença. E quando a gente trabalha com a literatura, com esse foco no diverso, do ponto de vista racial, nós combatemos uma percepção que acaba objetificando o outro. Então, o que é isso? A impossibilidade de o outro, os outros, as outras formas de existência ecoarem suas vozes, porque todo mundo tem voz. Muitas vezes a gente fala dar voz, não. Fazer ecoar a voz, essa impossibilidade enunciativa, isso desumaniza, porque vai destruir a pluralidade dos sujeitos, que passam a ser não percebidos na sua totalidade de complexidade, na sua pluralidade. Então, quando nós celebramos e fortalecemos a presença negra de modo multifacetado, nós contribuímos para desarticular o racismo, nós contribuímos para desarticular outras formas discriminatórias a partir da valorização étnico-racial. A escola precisa ser uma instituição
que potencializa e celebra as diversas existências nesse mundo, não limitando as experiências literárias que às vezes ocorrem, né, muitas vezes por desconhecimento, não limitar essas experiências pura e simplesmente ao sofrimento, oriundo aí de todo o histórico de escravização da população afrodiaspórica, e também não limitar apenas ao racismo, que são aspectos muito evidentes e presentes e que precisam ser combatidos, mas quando se trabalha só nessa perspectiva, que identidade se cria para estudantes negros? Ao reduzir a história apenas à escravização, a gente mina a possibilidade de ver ali força, potência, beleza. Então, quando nós potencializamos a experiência dos povos negros, né, dos povos afrodiaspóricos, há outros vieses, nós mostramos que a existência dessas pessoas, ela se dá para além desse processo de colonização, para além de todos esses atravessamentos dolorosos que o racismo ele traz, né? Nós combatemos, nós compreendemos, nós sabemos que existe, mas a gente não se limita, né? A gente potencializa, a gente traz em cena o protagonismo de outras formas de narrativas sobre a história negra, que deve ser contado pelo protagonismo negro. Daí a importância de autorias negras ao contar essas diferentes histórias. E isso a gente contribui para que haja celebração das existências, das resistências, e com essas narrativas que são diversas e que vão expandir o nosso olhar, contribuindo para que a nossa compreensão, né, sobre nós e sobre as pessoas que nos cercam, ela se amplie, para que ela seja positivada, né, para as crianças e para jovens negros, elas se perceberem ali como sujeitos da sua própria história. Então, nesse sentido, uma literatura afrocentrada, ela vai possibilitar uma percepção e uma valorização da minha existência. Porque se eu não me percebo representado numa obra literária, se eu não me percebo representado num material didático e de uma forma qualificada, positiva, isso vai fazer com que eu não me perceba no mundo. Isso vai fazer com que a minha percepção de mim mesma seja inferiorizada. Então, daí a importância da representatividade. A representatividade, ela é para celebrar a diversidade dos modos de existência nesse mundo. Eu sempre uso bastante esse termo, porque muitas vezes a gente fica só atrelado a uma representação, né? Para além de todo o arcabouço diverso que temos de modos de estar nesse mundo. Então, a literatura ela vai contribuir para que a criança e o jovem negro se reconheçam e reconheçam que habita ali em si as culturas africanas e afro-brasileiras e que essas estão presentes na formação da nossa sociedade. Então, representatividade, ela alarga as possibilidades de ver, de valorizar, de se amar, de se enxergar como um ser humano capaz, potente, bonito. Onde eu tenho sentimento de pertencimento, eu imagino que eu também posso atuar. Eu posso imaginar, eu posso criar, eu posso construir uma realidade outra. Eu posso ser alguém ali, né, valorizado, amado, visto, ouvido, percebido. Então, daí a importância da gente sempre buscar, né, no repertório, na curadoria pedagógica, no que diz respeito às materialidades que circulam na escola, olhar, né, que obras são essas, quem escreve, quem publica, quem traduz, que projeto gráfico está ali, quais são as imagens presentes, que temas são valorizados, que temas emergem, porque todos esses elementos eles geram um grande impacto no leitor e contribuem para fortalecer ou não a valorização da diversidade dentro do público estudantil.
todos os estudantes, eles precisam reconhecer e valorizar a potência e a beleza do povo negro. Por isso, quando a gente fala em trabalho com questões étnico-raciais, algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho estudantes negros, retintos eu não tenho. Mas aí reside a grande importância, porque todas as pessoas, elas precisam ampliar a sua consciência sobre essas diferentes formas de vida no mundo e valorizando todas, né? Compreender a literatura como uma experiência que contribui para fortalecer a autoestima, mas também a visão sobre si e sobre o outro. A constituição identitária é algo muito complexo, então é fundamental, é urgente nos basearmos na positivação da identidade negra. Então, questionar qual é a cor da literatura endereçada à infância e juventude que circula ali no ambiente escolar. Esse olhar, ele reflete uma busca, uma luta por uma educação antirracista. Há 20 anos, né, a Lei 10.639 foi aprovada, depois ela foi alterada para 11.645, e ela torna obrigatório o ensino de história e de cultura africana e afro-brasileira nos currículos de todas as escolas do país. Isso abre veredas para as publicações com foco nas relações étnico-raciais, o que é uma conquista muito grande, uma conquista que precisa ser reconhecida como oriunda da luta imensa, intensa dos movimentos sociais negros, né, em prol da população negra, em prol dos direitos das pessoas negras. E essa luta e essa abertura do mercado, ela permitiu aos pouquinhos, né, embora tenhamos avanços, mas assim, ainda muito gradualmente, vem permitindo uma maior conscientização da população branca. E a população branca reconhecer, né, os privilégios, reconhecer as injustiças, isso é fundamental para uma desconstrução, para uma ressignificação do olhar, para os padrões estéticos que são predominantes e valorizados, né? Por que se considera determinado fenótipo mais bonito, superior a outro? Então, a escola, né, ao escolarizar a literatura, a escola ela abre espaço para crítica, ela abre espaço para questionamentos. Um exemplo, na minha sala, eu tenho algumas crianças negras, apenas uma criança retinta. E eu acompanho a turma ao longo de 3 anos, e nesse ano, durante um dos momentos de compartilhamento de leitura literária, uma criança, ao apresentar a obra Rapunzel e o Quimbungo, que é uma releitura da obra Rapunzel com personagens negros e ambientada aqui no Brasil, uma criança levantou a mão e falou assim, olha o cabelo dela, e eu pensei que teria ali um estranhamento. É crespo. E as outras crianças dizem, nossa, é enorme! Nossa, é lindo! Por que não tem outras Rapunzéis assim? Eu nunca vi outra Rapunzel negra. E eles começaram a questionar os livros de contos de fadas que eles conheciam, que há ali uma padronização, uma formatação estética. Então, quando a gente faz, né, este trabalho de afeto, de encontro, de maneira sistemática, de maneira que realmente nós acreditemos, não apenas em função de uma data específica, nós conseguimos ampliar essa visão de mundo, né, dos leitores em formação. E agora eu convido vocês a fazer um exercício imaginativo, de percorrer a biblioteca que atualmente se tem acesso física, ou a que já teve acesso na escola, e buscar ali personagens, quais estão presentes. Quem não tem uma memória de biblioteca física pode também fazer o exercício daquela biblioteca que está abrigada aqui na nossa memória. Então, que personagens negras estão ali? Há presença de personagens negras? Como que essas personagens elas foram apresentadas? Qual era o papel? Era protagonismo ou era coadjuvante? Era de opressão ou era de potência?
Era uma personagem amada ou uma personagem rejeitada? Era uma personagem que ela estava ali simplesmente demarcando a sua presença, sem ter que lutar, apresentar o tempo todo questões referentes à raça e etnia. A cor dessa personagem é referenciada ou ela é esteticamente exotizada, como em algumas obras que comparam a cor à jabuticaba, mais recentemente que compara a cor ao marrom do bolo de chocolate. No meu exercício memorialístico, me vem à memória a bonequinha preta. E na primeira versão, porque depois houve uma atualização da editora, o que se tem é que a bonequinha preta era muito bonita, ela era negra, mas ela era muito bonita. A minha geração, né, da década de 80, ela vivenciou o início de uma mudança no mercado, né, com algumas obras que hoje nós vemos algumas questões que precisam ser refletidas, né, criticadas, mas hoje a gente tem aí no mercado um outro modus operandi de publicações. Então a gente consegue fazer conscientemente as escolhas, né, pensando assim, qual é a matriz estética predominante ali? Os traços negroides, eles são valorizados? Ou há ali um colorismo que é disfarçado de uma visão estética baseada no padrão branco, né? Há espaço para uma presença potente de personagens negras que protagonizem de fato a narrativa? Ou ainda predomina uma história única? A Chimamanda Adichie, ela fala disso, do perigo de uma única narrativa, de uma história contada a partir de um único ponto de vista. As culturas africanas e afro-brasileiras, elas são tematizadas com toda a sua potencialidade. É muito importante para conscientizar, para ir além, né, da crítica à base escravagista, para ir na crítica, né, da negação constante de direitos à população negra ao longo da história do nosso país, e que incide em heranças sociais que perduram até os dias de hoje, mas é, sobretudo, abrir caminhos, abrir veredas para as potências, para a beleza, para a sabedoria, para a força, para a sensibilidade, para a coragem, dentre tantos outros elementos positivos que constituem a identidade negra. A construção dessa identidade na infância, ela então requer uma curadoria muito apurada de obras consideradas como referência literária, obras que trazem, né, uma diversidade, uma pluralidade de temas e de modos de se estar nesse mundo, que valorize as origens, que valorize a ancestralidade que está aqui, né, aqui no pezinho do nosso ouvido, contribuindo o tempo todo para que nos vejamos de maneira positiva. Uma literatura que celebra a ancestralidade, as origens, sem estereotipias, né? Sem exotização, que se abra para o diálogo, que tenha camadas semânticas, que oportunize uma formação leitora realmente crítica e sensível a essa realidade na qual nós estamos inseridos. Uma literatura como lugar de encontros, uma literatura como lugar de afeto, uma literatura como lugar de acolhimento, como lugar de fortalecimento da autoestima de pessoas negras. Se eu me vejo, se eu me enxergo, logo eu passo a compreender a potência e a beleza da minha existência. E isso é de uma dimensão imensa, é muito profundo, né? Ao apresentar um protagonista que está ali mergulhado em uma cultura, nós reiteramos um padrão estético de beleza negra. E assim o leitor ele vai se apropriando da sua própria história e da história de seus ancestrais e vai construindo o seu pertencimento étnico-racial por meio de uma travessia positiva. Ótimo, Patrícia, obrigada. Como é que essa diversidade racial ela é abordada hoje nos currículos da alfabetização
e já emendo o que pode melhorar, porque a gente sabe que pode, né? Quando a gente pensa no currículo da alfabetização, a gente pensa, é preciso se pensar nas políticas, né, nas diretrizes legais e nas práticas. E quando a gente pensa nesses dois elementos, é impossível não problematizar. O que se tem ali protagonizando e o que se tem ali de ausência, o que é silenciado. E ainda que tenhamos muitos avanços a partir, né, do marco da Lei 10.639, ainda há muitas lacunas. Isso porque a escola, ela é, assim como o currículo, um território em constante disputa. O Miguel Arroyo, ele fala disso, né, de como há tensões, como há embates, como há silenciamentos ali de determinados conhecimentos, saberes, culturas. Há uma tensão o tempo todo, né? E essa tensão, ela se dá porque ainda há muito, muito, muito a se conquistar em relação ao direito da população negra. Eu vou focar aqui em, assim, vou pincelar alguns documentos legais. Mas antes eu quero ressaltar, porque senão fica parecendo aquele discurso, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tem muitas lacunas, mas nós temos muitos trabalhos brilhantes de docentes, e aí quem sou eu para estar aqui representando? Mas eu trago aqui uma palavra de gratidão, porque eu tenho junto comigo muitas pessoas que me dão as mãos, muitas alfabetizadoras, muitas irmãs negras que estão ali buscando conscientizar, buscando mudar a realidade, buscando fomentar cada vez mais a riqueza que é a inserção desses aspectos no currículo. Tá? Então, atualmente, né, nós temos o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que traz como um dos seus pilares o enfrentamento das desigualdades. E aí se destaca o aspecto racial. E isso é algo muito novo, né, em uma política nacional de alfabetização. A finalidade é que 100% dos municípios e dos estados de todo o território nacional, eles disponham de materiais que sejam apropriados à idade, ao contexto socioeconômico, cultural e ao pertencimento étnico-racial dos educandos. Bom, adequação ao pertencimento étnico-racial. Sabemos que grande parte, né, da população estudantil das escolas públicas, elas são constituídas de crianças negras, pretas e pardas. Então, é impossível não inserir nas práticas escolares aspectos que enfoquem, né, que dialoguem com o pertencimento étnico-racial dos estudantes. Na BNCC, eu vou pensar aqui alguns aspectos. Sim, é contribuir para que as crianças elas descortinem o conhecimento do mundo por meio de novos olhares, que vão oferecer a elas uma oportunidade de exercitar uma leitura do mundo e da palavra e uma escrita de modo mais significativo. A gente pode ler isso de uma maneira neutra. Sabemos que a neutralidade ela não existe. Mas, se nós temos um compromisso ético, né, com a diversidade étnico-racial, como que eu construo novos olhares, né, vivenciando uma sociedade que está imersa no racismo estrutural? Trabalhando com ampliação de saberes, de mundo, baseados no diverso, né? Desenvolvendo o senso estético para que os estudantes eles reconheçam e eles respeitem as diversas manifestações artísticas e culturais que estão presentes na nossa sociedade. E aí, nesse sentido, né, segundo a BNCC, a diversidade ela deve ser presente a partir de produções e de formas de expressões diversas, e a literatura infantil e juvenil,
Assim como o cânone, as culturas de massa, as grandes mídias, elas devem estar ali presentes de forma a assegurar uma ampliação do repertório. Então, veja que há, ainda que não explicitado, ainda que não com tanta força, porque há ali mecanismos de poder que precisam ainda de muita luta para que coloque em evidência o protagonismo negro, mas há ali algumas nuances que evidenciam a necessidade, a urgência, a importância desse trabalho na sala de aula. Então, o que precisa melhorar, né, diante dessas projeções possíveis, diante dessas lacunas e diante das ações? É preciso pensar que o processo de alfabetização, quando atravessado por práticas que sejam significativas no que diz respeito à diversidade étnico-racial, que ações dessa natureza elas vão criar memórias, elas vão abrir ali no currículo frestas para que se questione, para que se critique, para que se amplie e potencialize as percepções do mundo. E para isso precisa de uma presença que seja sistemática, contínua, não pontual. Precisa fazer parte do projeto político-pedagógico das escolas. E aí entra docente, mas não só docente, porque há uma carga, uma cobrança, um peso muito grande para a docência. Mas entra ali o aporte legal e o aporte da gestão escolar, né? Isso precisa ser vivido no PPP das escolas. Isso precisa estar imbricado ali no currículo, em todos os campos de conhecimento. Um exemplo, dentro do projeto Áfricas e Eu, há várias ações. E na alfabetização, eu trabalho com o alfabeto africano, que é uma dimensão, é uma produção de um livro ao longo dos 3 anos, onde as crianças elas leem textos informativos diversos, fazemos pesquisas na internet, tem palestras, tem conversas com convidados, e as crianças elas vão, a partir dessas vivências, elas vão construindo verbetes de A a Z relacionados ao continente africano. Há ali uma dimensão linguística, né, fundamental, a faceta linguística, no processo da alfabetização, baseada, né, nas sequências didáticas com gêneros textuais diversos. Há ali situações comunicacionais que são contextualizadas, reais, significativas, mas há um permanente diálogo com as questões étnico-raciais. E pensar nos silenciamentos, né? O lugar de fala ele precisa ser cada vez mais ocupado e visibilizado, né, na escola. E para isso, o repertório, né, eu costumo dizer os saberes e os sabores de docentes, né, de educadoras, educadores e de estudantes. Isso vai exigir um pensar crítico, uma reflexão sobre o que se faz, buscando um aprimoramento contínuo do olhar, né, buscando promover diálogos que potencializem o fazer, que interroguem esse fazer, que busquem, né, um aprimoramento constante da sua prática. E aí a formação docente ela é essencial, né? O exercício da docência em si já é uma ação constante de formação. Ninguém nunca está, assim como na vida, mas nenhuma docente nunca está pronta. Nós sempre estamos em processo de inacabamento, né, de inconclusão. Paulo Freire nos diz disso. Então, buscar aprimoramento para se fazer cumprir a lei. Mais do que se fazer cumprir a lei, de enxergar essa beleza, né, que há aí na inserção do diverso no currículo. Nossa conversa está muito legal sobre esse tema tão importante. A gente vai fazer uma pausa, mas no próximo episódio continuamos com o restante do papo, que ainda tem muita coisa boa. Não perca! Este foi o CEALI-Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.